Agora eu vou falar sobre o capítulo 20 e 21 do livro Lolita. No capítulo 20, Humbert e a senhora Reise, né, que agora é a senhora Humbert, eles vão até um lago. E aí a senhora Reise começa a falar de como que ela vai mudar a casa, de como ela quer que o quarto da Lolita vire um quarto para alguma outra empregada, porque ela quer ter uma outra empregada, uma empregada de outro país. E aí o que acontece é que o Humberto fica curioso em saber, uai, mas onde que a Lolita vai ficar? E aí ela fala, não precisa se preocupar com isso, porque a Lolita vai da colônia de férias, depois da colônia de férias, ela já vai ir para um internato. Ou seja, ela não vai ficar morando na casa junto com a senhora Reis e com o Humberto. Aí o Humberto fica desesperado e começa a pensar em maneiras como que ele vai fazer com que a senhora Reis mude de ideia. E aí ele compara a senhora Reis com a ex-mulher dele, a Valéria, mas ele fala que a Valéria, qualquer coisa que ele falasse com ela, ela já ia acatar. Era só ele falar de alguma maneira rude que a Valéria iria concordar com tudo que ele dissesse. Mas ele não poderia fazer isso com a senhora Reis, que é uma americana e muito diferente da Valéria. Então, já que ele não vai conseguir mudar a opinião da senhora Reis, o que ele vai ter que fazer durante o lago, ele começa a pensar e aí ele pensa em matar a senhora Reis, a Charlotte. Ele pensa ele pensa em tudo, em como as pessoas poderiam olhar e pensar que aquilo tudo fosse um acidente mesmo. Mas aí chega na hora de fazer isso e ele não consegue seguir em frente. Ele pensa que talvez era só puxar um pouco o tornozelo dela e aí ela poderia morrer afogada, mas então na hora que ele tá quase fazendo isso, ele não consegue. Ele fala que nunca iria conseguir de qualquer outro jeito. Ele sabe que ele nunca conseguiria matar a Charlotte. Agora, a Valéria, ele sempre pensou em matar ela e o amante da Valéria, né? Mas a Charlotte, ele falou que nunca iria conseguir, mesmo que fosse por veneno, mesmo que fosse por outro método de morte. Então, ele não consegue fazer isso e no final do capítulo aparece a amiga da Charlotte falando que ela conseguia ver tudo lá de cima, e ainda bem que ele não fez isso, porque senão ela poderia ter visto o que iria acontecer com a Charlotte. Ela até fala, você entrou com seu relógio de pulso, e aí a Charlotte fala, não, mas é a prova d'água. Então, o que chega ao final do capítulo a Jean, que é a amiga da Charlotte, ela teria visto tudo o que iria acontecer. Então foi bom o Humberto ter se controlado, né? Ele começou a pensar que talvez a situação não tivesse perdida do jeito que ele pensou que estivesse, porque ele poderia pensar mais sobre o assunto, nem tudo estava perdido. E aí no capítulo 21 é isso que acontece. Ele tá conversando com a Charlotte sobre sobre a vida deles e sobre a vida deles pós-casado. E aí a Charlotte fala que tá querendo ir viajar com ele para Inglaterra, que é uma surpresa que ela tinha para ele. E aí o Humberto fala simplesmente: e eu tenho uma surpresa para você. A gente não vai viajar. Então ela fica surpresa e aí o Humberto começa a falar tudo que sente, que ele não gosta do clima da Inglaterra e que ele sempre concordou com tudo que a Charlotte fazia, com decoração da casa, com ir no passeio ao lago, com ir nos jantares à casa dos amigos da Charlotte. Ele fazia tudo que a Charlotte mandava e ele acatava. Então, dessa vez, mas ele teria que ter uma voz. Então, dessa vez, ele não iria acatar isso que ela estava querendo, que é ir viajar para a Inglaterra. Então, ele também dá uma dica. Ele falou que ele queria muito bem continuar com a carreira dele de educador e a vida dele de estudioso. Então, ele tá jogando uma dica aí, educador, porque ele pensou que ele iria dar aulas particulares para Lolita, né? E ela fala quando ele ainda era um hóspede na casa dela, e a Charlotte tinha dito isso. Então ele joga aí uma dica, mas o que ele tá querendo dizer é que ele não vai acatar tudo que a Charlotte tá fazendo. E aí a Charlotte fica meio triste, fica pensando assim:
nossa, o que que eu fiz? E eu quero perdão dele. Ela pede perdão pro, pro Humberto. E ele fala que não é pra tanto, que ele não tava chateado, mas que tudo tinha que seguir um certo padrão, que ele tinha que ter voz nesse relacionamento. E aí o capítulo termina com ele trancando umas coisas na mesa dele, uma mesa que a Charlotte fala que é rústica, e ela pergunta, cadê a chave? E ele fala que tá escondida. E aí ele tá meio jogando ali, tem alguma coisa que ela queria ver ali. Ele fala que são cartas de amor, mas o que acontece é ele só queria mesmo era irritar a Charlotte. Isso é o que eu penso. Então esse foi o capítulo 21 e 22 do livro Lolita. 2 capítulos que acrescentaram pouca coisa, não são isso. Essas são as histórias contadas no capítulo 20 e 21.